pessoal, sejam bem-vindos à unidade curricular Fundamentos da Instrumentação. Estamos em nossa segunda aula. Nessa aula, vamos conhecer os equipamentos industriais. Começaremos pelas tubulações e acessórios. As tubulações são amplamente utilizadas na indústria de processamento, química, petroquímica, alimentícia, farmacêutica, entre outras, podendo representar 70% do custo de equipamentos ou 25% do custo total da instalação física da empresa. As tubulações podem ser classificadas em tubulações dentro das instalações industriais e tubulações fora das instalações industriais. Então, pessoal, uma grande parte do ativo, né, de uma empresa aí na área petroquímica, farmacêutica, né, está relacionada às tubulações. Então, como veremos mais adiante, temos diversos tipos de tubulações, né, com diversas finalidades. Tubulações para transporte de fluidos, de gases, tubulações que trabalham em altas temperaturas, em baixas temperaturas. Então, são bem diversificados, na verdade, os tipos de tubulações que são empregadas nas indústrias aí de processamento. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente vê aqui algumas tubulações, inclusive podemos observar aqui que essas tubulações possivelmente transportam produtos em altas temperaturas ou em baixas temperaturas, pois a grande maioria dessas tubulações encontram-se isoladas, né? Podemos observar aqui que esse revestimento que a tubulação possui aqui trata-se de um revestimento térmico para isolar ali dentro da tubulação o calor ou baixas temperaturas. Continuando então, ainda falando de tubulações, as tubulações dentro da instalação industrial são a tubulação de processo, são aquelas aplicadas na indústria que tem como atividade principal o processamento, a armazenagem ou a distribuição de fluidos. As tubulações da indústria de petróleo são um exemplo. Também temos tubulações de utilidades. São aplicadas para atividades auxiliares, como refrigeração, aquecimento, uso de ar comprimido, combate a incêndio, etc. Então, pessoal, nós temos dentro das plantas, né, das indústrias, as determinadas tubulações ali que nós chamamos de utilidades. Então, essas aqui são as aplicações mais comuns para as tubulações intituladas utilidades. E também temos ali no tópico C as tubulações de instrumentação, utilizadas para enviar sinais pneumáticos para acionamento de válvulas de controle e instrumentos automáticos. Então, pessoal, temos também algumas tubulações que o que passa por dentro ali daquela tubulação são sinais pneumáticos, por exemplo. Então, você tem lá uma válvula que vai receber um sinal pneumático de uma determinada tubulação lá, de um determinado local, e essa válvula vai, por exemplo, regular uma pressão, abrir e fechar alguma outra válvula, e ela recebe comandos pneumáticos. Então, daí nós temos a chamada aí tubulação de instrumentação, que tem essa finalidade. Temos também as tubulações de transmissão hidráulica, são as que transportam líquidos para acionamento de comandos hidráulicos. Então, são outros tipos de tubulação
essa daí uma outra linha, digamos assim, né? Essas tubulações ali, a gente costuma ver muito essas tubulações em máquinas, por exemplo. Você tem ali uma pá carregadeira, né? Usa aí para fazer na construção civil aí, por exemplo, aí na construção de estradas, a gente vê ali aquelas máquinas, né? Pá carregadeira. A gente pode observar ali também várias mangueiras, várias tubulações. Aquela ali é uma tubulação hidráulica, né? Muito comum ali em máquinas rodoviárias, mas em máquinas industriais, sempre que envolve movimentação ali de com potência, né? Prensagem, esse tipo de coisa, quase sempre são utilizadas máquinas hidráulicas e, consequentemente, precisam de tubulações hidráulicas. Também temos as tubulações de drenagens, que são utilizadas na captação e transporte de fluido para determinados locais. Então, mais aí um tipo de tubulação. Também temos as tubulações fora das instalações industriais, que são tubulação de transporte, longas tubulações responsáveis por transportar produtos como petróleo e seus derivados, gás, produtos químicos e etc. Aí então a gente está falando, por exemplo, daqueles gasodutos, né, que interligam aí países, cidades, interligam aí uma fábrica a outra, levando aí, por exemplo, um fluido qualquer, né? Então são essas tubulações aí, as tubulações de fora das instalações, né? E temos também as tubulações de distribuição, são destinadas a transportar o produto ao cliente final, como por exemplo o gás de cozinha, por exemplo, né? Ainda continuando falando de tubulação, nós temos alguns materiais que compõem as tubulações. Uma tubulação ela pode ser feita de um material metálico. Sendo o material metálico, ele pode estar dividido em ferrosos e não ferrosos. Nos ferrosos nós temos, por exemplo, o aço carbono, né, que é um dos mais comuns, aço liga, aço inoxidável e etc. São aí os três primeiros, os mais comuns ali, sendo um material ferroso. Temos também os não ferrosos, que temos ali daí o cobre, o latão, o cobre níquel, entre outros. Dependendo do tipo da aplicação, nós temos ali uma especificação, né, do tipo de tubulação que deve ser aplicado. Ainda falando, né, de materiais que compõem as tubulações, nós temos os materiais não metálicos, que podem ser, por exemplo, os materiais plásticos, né, os polímeros. Aí pode ser de PVC, acrílico, acetato de celulose, epóxi, poliéster, enfim, tem vários compostos plásticos que são utilizados na confecção de tubulações. E temos também os não metálicos, né? Mas aí o concreto armado, barro vidrado, elastômeros, que é borracha, inclusive esse que eu tinha citado ali, né? Das máquinas ali, somente máquinas rodoviárias, ali são tubos de borracha, né? Porque tem que ter flexibilidade. Ainda falando das tubulações, nós temos também ali alguns acessórios que são empregados ali na montagem de tubulações. Temos as curvas, as cruzetas, né? Cada uma com sua aplicação, né?
usamos uma curva quando precisamos mudar uma direção, e uma cruzeta ou um T quando precisamos fazer ali uma derivação. Também há algumas situações em que precisamos reduções, onde haverá ali entre uma tubulação e outra a mudança de diâmetro. E temos também as flanges, né? Geralmente uma tubulação quase sempre termina em uma flange. As flanges são colocadas nas extremidades de uma tubulação para que você tenha ali na flange um ponto de conexão, né? Você vai conectar uma tubulação a uma bomba, conectar uma tubulação a um reservatório. Ali geralmente você precisa de uma flange. Essas flanges, pelo menos em uma das flanges, costuma ser soldadas na tubulação, mas também pode ser rosqueada. Bom, concluímos ali, né, uma explanação rápida sobre as tubulações. Agora vamos começar a falar das bombas. As bombas são classificadas em dois grupos. Temos as dinâmicas, que também são conhecidas como turbobombas e volumétricas, também chamadas de deslocamento positivo. Então aqui nós temos a classificação das nossas bombas. Temos então as bombas dinâmicas ou turbobombas. Aí, sendo essa bomba, né, ela pode ser centrífuga ou radial, de fluxo axial, de fluxo misto ou periféricas. Então, aqui nós temos uma classe de bomba. E temos também uma outra classe, que seria bombas volumétricas ou de deslocamento positivos. Aí elas podem ser do tipo aqui alternativas, pistão, êmbolo, diafragma, né? Ou também ainda de deslocamento positivo pode ser rotativa, engrenagem, lóbulos, parafusos, palhetas, deslizantes. Então, observem aqui que nós temos aqui vários tipos de bombas que podem ser empregadas ali nas mais diversas operações. Na figura a seguir, visualizamos a aplicação de uma bomba centrífuga no processo de tratamento de água. Os principais problemas que podem ocorrer em uma bomba são a cavitação, que é a queda repentina de pressão, e a aeração, entrada de ar no sistema através da sucção da bomba. Então aqui nós temos uma bomba, né, uma bomba centrífuga. Observem, né, que nós temos vários elementos aqui que a gente já viu, né, aqui nos slides anteriores. Nós temos a tubulação, nós temos aqui uma derivação, inclusive tem até um sensor conectado nessa derivação. Temos curvas, olha só, tá vendo? Podemos observar aqui que nós possuímos curvas, possuímos aqui também um dispositivo aqui, né, um adaptador aqui que muda de diâmetro, né? Veja que nós temos aqui na saída um diâmetro, na saída da bomba, na entrada da bomba um determinado diâmetro, porém a tubulação ela vem em um diâmetro menor. Podemos observar também aqui a flange, temos aqui então a flange, temos a flange soldada aqui no adaptador aqui, né, na mudança de direção. A mesma situação de flange nós temos aqui em cima também, ó. Podemos observar aqui, olha, temos uma flange na bomba e uma flange na tubulação, e também temos uma flange entre a bomba e o motor, que aqui nós temos duas máquinas, né? Nós temos uma bomba, essa parte aqui que eu estou passando o cursor é a bomba, e a parte de trás aqui, chamando aqui de parte de trás, ela é o motor, o que move a bomba.
a bomba em si é uma bomba centrífuga, ela tem um sentido de rotação. Do nosso ponto de vista aqui, olha, conforme eu mostro aqui com o mouse, ela deve girar nesse sentido aqui, olha só, tá vendo? Não, ao contrário, né? Ao contrário, olha só, ela deve girar nesse sentido. Por quê? Porque aqui, olha só, ela faz um caracol, né? Então a bomba sempre deve girar acompanhando esse caracol para que ela consiga fazer a sucção do fluido e jogar ali na tubulação. Inclusive, falando aqui em sucção, né, a gente tinha falado aqui dos problemas mais comuns aqui da tubulação aqui, podemos ter aqui na bomba. Uma delas aqui é a cavitação. A cavitação é a queda repentina de pressão e ela forma vácuo, uma espécie de vácuo aqui no rotor, e esse vácuo ele vai causando deformidades no rotor e, enfim, vai causando danos ali na bomba. Um outro problema também é você, por alguma razão, deixar entrar ar na bomba, e ela, se entra uma bolha de ar, ela pode não conseguir se livrar dessa bolha de ar e parar, né, de sugar o líquido lá, o fluido, né? Então ela pode parar de funcionar. Se isso acontece, você tem poucos segundos ou poucos minutos para tomar uma ação, pois se você deixa a bomba ligada nessa condição aí, ela superaquece e aí você tem danos mecânicos aqui na bomba, que assim, a grande maioria das bombas ela é refrigerada com o próprio fluido que está passando por ela. Temos então também, além da bomba centrífuga, a bomba volumétrica ou de deslocamento positivo. As bombas volumétricas ou deslocamento positivo possuem esse nome porque o movimento geral do fluido ocorre na mesma direção das forças geradas pela bomba. Vamos voltar um slide para a gente ver um detalhe. Nesse tipo de bomba aqui, a centrífuga, o fluido está sendo sugado por aqui, ele é centrifugado, porque aqui é uma bomba centrífuga, e segue o fluxo dele. Veja que existe uma mudança de direção do fluido aqui. Já nesse tipo de bomba aqui, olha só, não há a mudança, não ocorre a mudança, né, de direção do fluido. O bombeamento acontece no mesmo sentido. Então isso aqui é um pistãozinho. À medida que isso aqui gira, essa mola, né, que tem uma mola que impulsiona o pistão para baixo. O eixo do motor ele gira. Isso aqui é tipo um camis, e podemos observar aqui que ele é oval, digamos assim, né? E a mola fica sempre fazendo com que essa rodana, né, fique tocando aqui esse eixo ovalado, vamos falar assim. À medida que o motor gira, esse pistão ele vai bombeando, como se fosse um motor de uma moto, né, para cima e para baixo. Com isso ele faz o bombeamento. Essas bombas são subdivididas em alternativa, né? O componente que gera o movimento do líquido possui um movimento alternativo, geralmente êmbolo, diafragma ou pistão são responsáveis por esse movimento. Então essa daqui é o tipo A, que ela é alternativa. Mas temos também a rotativa, que é o mesmo esquema, né? Sim, mesmo esquema no sentido assim, não muda a direção do fluido, né? Então ela segue como um elemento ativo ali no meio do fluido para
fazer o fluido ganhar velocidade ou ganhar pressão ou ambos. Então aqui nós temos uma bomba rotativa, né? Assim, também pode ser chamado aqui de fuso, isso daqui. O componente que gera o movimento do líquido, nesse caso, tem movimento rotativo, podendo ser engrenagens, parafusos, palhetas deslizantes ou lóbulos. Aqui no exemplo aqui, a gente tem um parafuso, uma rosca. Então, isso aqui gira, né, em uma velocidade relativamente alta e vai capturando o líquido e impulsionando ele para essa câmera, onde ele é expelido. Então nós temos aqui a entrada e na parte superior a saída nesse tipo de bomba. Temos também um outro elemento empregado aí nas instalações industriais, né? Além do compressor, além das bombas, nós temos os compressores. O compressor é um elemento que tem como objetivo de elevar a pressão de uma substância no estado gasoso, ar, vapor de água, hidrogênio, mediante a conversão de energia mecânica do eixo do acionador em energia de pressão do gás. Então, na verdade, o que o compressor vai fazer, ele vai pegar ali uma substância qualquer que está no estado gasoso, aí pode ser o ar da atmosfera, o vapor de água, hidrogênio, etc, qualquer coisa, coloca no compressor, o compressor comprime aquilo ali, né, e armazena dentro de um tanque ali para ser utilizado ali no processo. Basicamente o compressor faz isso, né? Aí os compressores, eles podem ser do tipo volumétricos ou do tipo dinâmico. Se ele for do tipo volumétrico, ainda assim ele pode ser do tipo alternativo, diafragma ou de pistão, ou pode ser volumétrico, rotativos, palhetas, parafusos ou lóbulos. Ou caso ele seja dinâmico, ele pode ser radial, axial ou de ejetores. Vamos falar agora então dos compressores volumétricos. É bem parecido com a bomba, tá? Esses aqui, os compressores volumétricos alternativos, é o componente que gera o movimento do fluido gasoso, possui um movimento alternativo, podendo ser diafragma ou pistão, como foi visto anteriormente em bombas. Os compressores volumétricos alternativos são bastante utilizados em sistemas de arrefecimento. Então, olha só, esse tipo de compressor aqui é muito comum, por exemplo, em sistema de ar-condicionado. O ar-condicionado utiliza esse tipo de compressor aí. É um pistão, parecendo um pistão de um motor a combustão. O motor faz girar aqui a biela, e a biela, né, vai impulsionar ali o cilindro para cima e para baixo, né? Vamos supor aqui que está na vertical, fazendo aí a compressão dos gases. Nós temos também os rotativos. O fluido gasoso é comprimido através do movimento giratório, onde o rotor é o componente essencial nesse tipo de compressor. Palhetas, parafusos ou lóbulos são os responsáveis pela movimentação e aplicação dessa força. Observe na figura a seguir um compressor volumétrico rotativo de palheta. Então aqui, olha só, nós temos um compressor de palheta. Então nós temos as palhetas. Essa palheta, ela faz a sucção, né, por esse canal. Aqui ela faz a captura, né, do fluido e vai comprimindo. Tem essas palhetas, né, que ficam tocando aqui a parede
da bomba, né? Da bomba, do compressor. O princípio aqui é o mesmo. E vai aplicando pressão nela, né? Onde o fluido sai aqui na parte da descarga já comprimido. Temos também os compressores dinâmicos ou turbocompressores. Tem aqui o compressor centrífugos radiais, né? O fluido gasoso é aspirado pela abertura do impelidor e é descarregado através do movimento gerado pela força centrífuga que ocorre devido à rotação. Então esse tipo de compressor aqui é como se fosse uma turbina, sabe? Então essa turbina ela gira, né, em alta velocidade e vai fazendo a sucção do gás, no caso gás, ar, enfim, qualquer coisa, e vai comprimindo ali nos tanques, né? Então mas é do tipo radial, tá? Esse daqui. Então ele é uma turbina, mas do tipo radial. Seria assim, mais parecido, digamos, com uma roda d'água, sabe? Que coleta o vento, o ar, né? Digamos que esteja sendo aplicado ali para pressurização de ar atmosférico. E temos também os axiais. Esse daqui é mais parecido com uma turbina de avião, de aeronave. Também, né, bem poderoso. Os axiais do movimento ocorrem na forma paralela em relação ao eixo do rotor. Alcançam altos níveis de vazão e também operam com altíssimo número de rotação. A eficiência é mais elevada quando comparado aos radiais, pois eles são menores e mais leves, porém o custo é maior. Então isso aqui, esse modelo aqui, ele é uma turbina, né, que girando em alta rotação fará com que o fluido passe aqui nessa direção aqui, né, e sendo comprimido lá na parte de trás lá, onde isso aí é coletado e mandado para os tanques. Ou em alguns casos não tem o tanque também, né? Ele já é jogado nas linhas aí e utilizado. Um outro equipamento que também é muito empregado aí nas indústrias é o forno. Entre os tipos de fornos industriais mais utilizados estão o elétrico. Os fornos elétricos industriais são muito utilizados em processos que exigem altas temperaturas, como fusão de materiais. O princípio de funcionamento desses fornos baseia-se no uso da energia elétrica para o aquecimento dos materiais. Eles podem ser divididos em fornos a resistência, a indução, eletromagnético e a ar. Nos fornos de indução eletromagnética, o funcionamento se dá através de uma bobina primária, que funciona como um primário de um transformador, gerando correntes que serão induzidas ao metal ou liga metálica, fazendo com que elas sejam fundidas. Então esse daqui, olha só, é um forno de indução. Geralmente esses fornos aqui, eles são bem eficientes, costumam ser controlados por dispositivos eletrônicos. Então nós temos aqui uma bobina que geralmente oscila em alta frequência, e essa oscilação em alta frequência induz uma corrente elétrica dentro do material que está dentro do forno. Esse material, então, por conta da indução, ele superaquece, né, atingindo ali o objetivo ali do forno, que é aquecer o material ali para ser utilizado ali no processo. É um tipo de forno muito comum, muito eficiente também, né?
funciona basicamente ali em qualquer tipo de metal que a gente precise. Então temos ali então assim, no corte do forno podemos observar as bobinas, o material isolante, né, de forma que a gente chama de cadinho, e dentro do cadinho a liga que nós estamos fundindo. Temos também o forno elétrico a ar. Seu princípio de funcionamento baseia-se na utilização de eletrodos para a geração de calor. Observe na imagem a seguir. Então, esse tipo de forno aqui, ele é muito utilizado em siderúrgica também, né? Fábricas ali, fábricas não sei, mineradoras ali, né? Que fazem ali siderúrgica, fazem ligas de alumínio, por exemplo. Então ele tem aqui o material que vai ser fundido e ele tem aqui uns eletrodos, geralmente de grafite. Esse eletrodo ele toca no material aqui e em alguns casos ele como se ele fechasse um curto-circuito entre os eletrodos ou entre o eletrodo e o material, fazendo com que os eletrodos fiquem incandescentes, né, gerando ali altas temperaturas e elevando a temperatura ali do metal em questão, né, para que ele possa ser processado. Fornos de processamento. Nesse tipo de forno é utilizado o calor proveniente de queimadores para aumentar a temperatura do fluido, produto que circulará no interior da serpentina. Então aqui, olha só, nós temos isso aqui é a serpentina, tá? Então ela está em corte, né? A gente não consegue ver aqui, mas a serpentina é um tubo, né? Ele dobrado ali dentro, como se fosse parecendo ali com aquela imagem que a gente vê do intestino de uma pessoa. Isso aí vai formando ali uma serpentina. A gente vê isso aí muito em radiadores de automóveis também. A serpentina é composta por duas seções: a de radiação, que fica localizada na zona de combustão e recebe o calor da queima por radiação, e a de convecção, que fica afastada da zona de combustão e não recebe calor por radiação, mas recebe por convecção ou condução, devido à troca com os gases provenientes da combustão. Então aqui nós temos três tipos de forno, né, de processamento. Todos eles ali têm a mesma finalidade. Então o calor não aquece diretamente o material, então ele aquece essa serpentina e essa serpentina aquece um outro fluido que está passando aqui dentro dessa outra. Temos aqui alguns modelos aqui. Temos também um outro equipamento utilizado, muito empregado, que é a caldeira. As caldeiras são equipamentos destinados à geração de vapor sob pressão maior que a atmosférica. Esse vapor é gerado através da troca térmica entre a água e um determinado combustível. A utilização do vapor para a geração de energia mecânica deu início à Revolução Industrial com o uso das máquinas a vapor. A imagem a seguir apresenta a sequência de funcionamento de uma caldeira desse período. As caldeiras modernas são classificadas em dois tipos: flamotubulares e aquatubulares. Então aqui nós temos o desenho de uma caldeira. Vamos analisar aqui um pouco. Então o operador ele coloca o combustível, né? No caso aqui o carvão, que era muito utilizado ali no início da Revolução Industrial, é utilizado até nos dias atuais, porém com menos intensidade. O calor aquece a água que está dentro desse tanque. O vapor então empurra o cilindro. Após ele empurrar o cilindro, ele mover o cilindro, ele vai mover aqui a biela, que vai mover essa roda,
e, enfim, vai fazer ali o trabalho ali, que era movimentar o eixo, né? Enfim, o desenho aqui é bem simplista, mas é bem mais complexo do que o que aparece aqui nessa imagem. Nas caldeiras flamotubulares, os gases quentes provenientes da combustão passam por dentro da tubulação que estará em contato com a água a ser vaporizada. Elas geram vapor saturados e a pressão de operação são relativamente baixas. Quanto à disposição dos tubos, essas caldeiras são classificadas em horizontais ou verticais. Observe na figura a seguir uma caldeira flamotubular horizontal. Então aqui nós temos uma caldeira, né, flamotubular horizontal. Olha só, observe. Então nós temos a fornalha, né? Temos os gases quentes que passam aqui dentro dos tubos, tá vendo? Os gases passam aqui e ele faz a troca de calor com a água que está aqui dentro, nessa parte pintada de azul, onde será gerado propriamente dito o calor, o vapor. Temos também agora a caldeira flamotubular vertical. Normalmente as caldeiras flamotubulares são utilizadas para processos que não envolvem altas pressões. Então esse aqui tem o mesmo princípio da horizontal, porém essa na vertical. Então bota o aquecimento aqui, a água entra em contato com essa tubulação, e onde ela gera o vapor, né, que é expelido aqui na saída. Temos também as caldeiras aquatubulares, né? Nas caldeiras aquatubulares a água circula por dentro dos tubos e os gases quentes em seu entorno. É o tipo de caldeira mais empregado nas indústrias devido à sua alta capacidade de geração de vapor. Então nessa caldeira, né, nós temos basicamente temos duas tubulações. Temos uma tubulação onde passa ali os gases quentes que vem ali do queimador, e temos a nossa, assim, a água, né, que vai ser aquecida ali para a formação, né, de vapor. Geralmente, assim, as caldeiras têm como objetivo a formação de vapor de água. Agora vamos conhecer os trocadores de calor. Os trocadores de calor, também conhecidos como permutadores de calor, são equipamentos que têm a função de transferir temperatura de um fluido para outro, tendo logicamente diferença de temperatura entre eles. O tipo mais comum de trocador de calor é o casco e tubo. A imagem a seguir mostra um trocador de casco e tubo e seus componentes. Então aqui, olha só, nós temos o nosso trocador de calor. Isso aqui também é muito conhecido como cooler, é muito empregado em sistemas de refrigeração. Entra aqui, por exemplo, o vapor está entrando aqui, ó. Aqui embaixo já sai o vapor, na verdade é o condensado, né, água quente, e aqui está entrando o material ali que a gente quer aquecer. Vamos supor que a gente quer aquecer a água fria entra por aqui, ela faz a troca de calor, né, porque o vapor está entrando e passando calor para a tubulação. Aqui nós já temos fluido quente, poderia ser exatamente a mesma situação se você quisesse gelar, né. Então aqui você está entrando com um gás em baixa temperatura, né, no sistema de refrigeração, e aqui você entra com a água, temperatura ambiente, acontece a troca de calor, do outro lado você teria água gelada. Então esse aqui é o sistema utilizado em chiller, vários tipos de equipamento utilizam ali os trocadores de calor. Agora vamos conhecer os reatores.
Começaremos pelos reatores perfeitamente agitados, também conhecidos como RPA. Esse tipo de reator é basicamente um tanque com um agitador no qual os reagentes são colocados constantemente e agitados. Isso faz com que a reação aconteça. Normalmente são empregados em sistemas que trabalham com reações heterogêneas, como sólidos, líquidos, gás líquidos e etc. Então aqui nós temos uma imagem do reator perfeitamente agitado. Aqui o fluxo é contínuo, né? Onde vai entrando a matéria-prima, sendo agitada e já na sequência expelida. Agora vamos falar dos reatores tipo contínuos. Nesses, mesmo ocorrendo reações no seu interior, a entrada e saída de materiais de forma contínua são amplamente utilizados em indústrias químicas. Esse daqui então, olha só, interessante o funcionamento dele, né? Ele tem aqui a entrada de material, né, continuamente também. Temos aqui o agitador, vai batendo, e temos aqui a saída do material. Também é um reator de fluxo contínuo. E por fim nós temos o reator tipo batelada. Diferentemente dos contínuos, quando a reação está ocorrendo, não há entrada nem saída de material. O de batelada é isso, você coloca a matéria-prima dentro do reator e ele faz o processo dele lá, ele vai bater, vai aquecer, enfim, vai fazer o que tiver de ser feito, e nesse tempo, né, que ele está fazendo ali o processo, não entra e não sai nada do reator, então ele fica ali cozinhando, batendo o material até que seja feito ali, concluído aquele lote, que é uma batelada que a gente fala. Temos também os reatores tubulares. Como o próprio nome diz, esse reator tem um formato de tubo comprido ou vários tubos mais curtos. Os reagentes são bombeados através desses tubos. Então nesse tipo de reator aqui nós temos um tubo onde você faz o bombeamento dos reagentes ali e as reações químicas acontecem. Os reatores são aplicados em diferentes segmentos industriais, como nas indústrias alimentícias, nas farmacêuticas, nas de polímeros, de produção de cosméticos, principalmente nas químicas e siderúrgicas. A seguir, veremos outro importante item amplamente utilizado na indústria, o reservatório. O reservatório industrial é um equipamento responsável por armazenar os fluidos líquidos do processo ao qual é aplicado. Assim como todos os outros equipamentos industriais, existem diversos tipos. Entre os mais utilizados no meio industrial estão os tipo taça. Geralmente é fabricado em aço carbono, pois é um material resistente. A limpeza e a manutenção é mais simples e sua durabilidade é ótima. É encontrado em dois modelos, coluna cheia ou coluna seca. O de coluna cheia é indicado para locais de pressão menor. Já o de coluna seca pode ser aplicado em lugares de pressão maior. Então esse reservatório aqui, né, a gente vê muitos aqui em caixa d'água. Nós temos o de coluna vazia e o de coluna seca. Geralmente são confeccionados em chapa de aço carbono. Temos também os reservatórios tipo cilíndrico, é fabricado em aço carbono e também encontrado em dois modelos, o de fundo reto e de fundo cônico. O de fundo cônico é mais resistente e o de fundo reto é de fácil locomoção e seu custo é menor. Então, esse tipo de reservatório aqui também é muito comum aí para o armazenamento de combustíveis. Temos também os tipos tubulares,
esse tipo de reservatório tem um formato de tubo e assim como os outros, pode ser encontrados em diferentes modelos, tubular triplo ou tubular duplo. Então aqui temos aqui mais um tipo de reservatório, né? Isso aqui pode ser utilizado aí, por exemplo, em cervejarias, né? Por exemplo, utilizam aí esse tipo de reservatório. E por fim, nós temos os reservatórios, né? Os reservatórios para fluidos hidráulicos. Então, esses reservatórios podem ser convencionais em forma de L ou suspensos, sendo que os de forma em L são mais aplicados nesse sistema. Então, esses reservatórios aqui, né, são geralmente eles fazem parte de máquinas hidráulicas que precisam fazer movimentação hidráulica, então tem lá esse reservatório. Geralmente eles estão acoplados ali na própria máquina que utiliza a força hidráulica. Pessoal, então a apresentação ali sobre os equipamentos industriais, o que a gente viu aqui foi um apanhado geral aqui, né, sobre os equipamentos mais comuns utilizados ali numa planta industrial. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até mais.